Olá, eu sou a Raquel Ribeiro do Vale Gonçalves e durante o período de 2020 e 2021, juntamente com a minha orientadora Flávia Zóboli Dalmácio, nós realizamos uma pesquisa de iniciação científica sobre o impacto da reputação corporativa nas empresas de capital aberto. Desse modo, eu trouxe uma apresentação que está dividida nos seguintes tópicos: objetivos, métodos e procedimentos, resultados, conclusões, limitações de pesquisa e referências bibliográficas. A pesquisa teve como objetivo a análise da reputação corporativa sobre a perspectiva contábil, que, sobre ela, é considerada um ativo intangível que gera benefícios futuros para a organização, buscando um bom relacionamento com os consumidores, investidores, entre outros, de modo a atender às expectativas dos seus stakeholders, que são as pessoas que têm interesse na empresa. Assim, foi verificado o valor de mercado das empresas de capital aberto para poder medir o impacto dessa reputação corporativa. Para verificarmos o objetivo da pesquisa, como metodologia nós analisamos 64 combinações de negócios, que são representadas por fusões e aquisições que ocorreram durante o período de 2018 a 2020, na quais tenha sido representado o pagamento de ágio por expectativa de rentabilidade futura. Esse indicativo representa a variável da reputação corporativa. Desse modo, durante a pesquisa, foram analisadas as motivações das operações de fusão e aquisição retratadas no período, assim como também os valores de mercado das empresas de capital aberto que participaram de tais operações, no período de um ano antes da combinação de negócio, como também um ano depois. Depois de coletados os preços dessas ações, realizou-se o teste T de médias, para a gente ver a diferença da média entre esses tais períodos de um ano antes e um ano depois das operações. Como hipótese do resultado da pesquisa, desde o nosso referencial teórico e também o nosso projeto de pesquisa, esperava-se que a média dos valores de mercado das empresas adquirentes após a fusão ou aquisição com o ágio fosse maior do que a média dos valores de mercado anteriormente à operação. Depois que a gente fez toda a metodologia e o procedimento de pesquisa, a gente chegou nos seus resultados. Então, com as motivações das 64 operações e calculadas as médias dos valores de mercado das empresas adquirentes, a gente encontrou um p-valor que é maior do que 0,05. O que significa isso? Quando o p-valor é maior que 0,05, ele mostra que há diferença entre as médias. Então, existiu uma diferença significativa entre as médias da pesquisa que a gente realizou, né? Todas as médias que a gente calculou pelo RStudio foram maiores do que 0,5. Então, os preços das ações antes e os preços das ações depois das operações de fusões e aquisições foram maiores. Então, o valor de mercado da empresa foi maior e houve um impacto da reputação corporativa sobre esse valor de mercado. Durante a realização da pesquisa, a gente encontrou algumas limitações. Foram pesquisadas algumas fusões e aquisições que envolveram empresas brasileiras, mas também envolveram empresas estrangeiras. E no meio dessas fusões e aquisições, quando a gente foi pesquisar o valor de mercado das empresas estrangeiras, a gente acabou não encontrando a cotação dos preços na data que a gente queria. Então, por exemplo, um ano antes e um ano depois, a gente não conseguiu achar o preço exatamente nessa data, mas a gente conseguiu fazer a análise da diferença entre esses preços. Empresas também que acabaram se fundindo durante esse processo, algumas pararam de ser listadas na B3, então a gente acabou analisando apenas as empresas que ficaram listadas na B3 durante o período antes e após a fusão e aquisição. E também algumas fusões que foram realizadas no ano de 2020. No final do ano, a gente não conseguiu achar a diferença do valor de mercado um ano depois, né, dessa operação, pois o período foi limitado de acordo com o tempo de pesquisa que a gente teve. Analisando o valor de mercado dessas empresas que estão envolvidas em operações de fusões e aquisições, a gente pode ver que, por parte da adquirente, existe uma perspectiva de retorno futuro. Então, todas essas operações têm por meio uma estratégia para que melhore o desenvolvimento da empresa e, assim, melhore a sua reputação corporativa. Então, a gente vê que esse ágio pago pelas empresas, esse aumento no valor de mercado delas,
Sob a perspectiva contábil da reputação corporativa, ela impacta sim o valor de mercado nas empresas adquirentes. Nessa última parte da apresentação, eu trouxe as referências bibliográficas de artigos que foram utilizados durante o processo da pesquisa. Não são todos que estão aí, são os artigos principais que eu usei como base. E espero que tenham gostado. Agradeço a atenção de todos que estão assistindo esse vídeo.